O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Canta o refrão do Salmo mais uma vez, por favor, para nós. Minha sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta, ó meu Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, comunidade, amigos, você que nos acompanha em casa, neste domingo, último domingo do mês, o mês de agosto voou, amanhã já é o último dia, já vamos para o mês da palavra. Eu sempre, agora em dezembro eu faço 13 anos de padre, estou aprendendo a ser padre, eu peço desculpa a vocês, mas nesse tempo eu tenho sempre mergulhado nessa grande dinâmica da igreja, e sempre me encantei com esses 3 meses, uma pedagogia muito grande, de maneira muito especial da igreja local do Brasil, quando utiliza desses 3 meses do segundo semestre como uma grande catequese, o mês vocacional, o mês da palavra e o mês das missões. Ou seja, você sente o chamado, no chamado você mergulha na palavra, e uma vez tomado pela palavra, você é conduzido a levar essa palavra. É um grande momento para nós, de nós realmente nos alicerçarmos. E geralmente, depois, quando o ano inicia, a gente passa os 6 primeiros meses, então é como se fosse um impulso para nós concluirmos o ano já na fé, sempre com um olhar de esperança para o ano vindouro. Desde que me entendo de gente, eu escuto do ano vocacional, do mês vocacional, do mês da palavra e o mês das missões. Inclusive o mês das missões inicia no dia 1º com Santa Teresinha, a grande Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi uma missionária dentro do seu local de clausura. Inclusive, dia 1º de maio, não sai da minha cabeça. Dia 1º de outubro é uma quinta-feira. Eu já vi uma escala que eu vou estar celebrando, viu, Danilo? Uma relíquia de 1º grau de Santa Teresinha. Vamos fazer um momento bem presencial com Santa Teresinha. Mas deixa para outubro, a gente ainda está em agosto. E a palavra hoje nos fala, de maneira muito especial, dessa nossa entrega, né? Quando a Bianca cantava, né? A minha alma tem sede de vós como a terra sedenta, oh meu Deus.
Todos nós, temos sede de Deus. Até aquelas pessoas que dizem que não acreditam. Quem fala que não acredita, acredita em alguma coisa. Porque quando você fala que não acredita, é porque sabe que existe alguma coisa. Todos nós, o ser humano, tem sede de Deus. E a nós foi nos dada a grande graça de corresponder. Só que pelas nossas cabeças duras, pelos nossos achismos, muitas vezes nós não damos o passo. É muito lindo o que nós escutamos na primeira leitura, o que o grande profeta Jeremias mostra para nós. A leitura, ela apresenta a quinta e a última confissão de Jeremias. Foi o último momento de Jeremias, como se dissesse: olha, seduziste-me e eu me deixei seduzir, eu não queria, mas aqui eu estou. E é muito lindo quando nós falamos a nossa verdade ao Senhor: olha, Senhor, não era o que eu queria, mas se é o que tu queres, eis-me aqui. O Senhor ama a nossa verdade. E Jeremias, ele confessa. A palavra de Deus nos seduz e nos compromete. Uma vez que eu escuto a palavra, eu me lembro logo quando eu iniciei com a caminhada, com a canção nova, e ali meu irmão também começou também junto comigo a ouvir a palavra. E disse, uma vez ele chegou e disse: agora estamos lascados, hein? A gente já conhece a palavra, não pode? Porque a palavra foi proclamada, a gente conhece. E uma vez que a palavra foi proclamada, a gente se compromete. Então a palavra de Deus, ela seduz e nos compromete com um projeto, que é o projeto de salvação. É interessante que a palavra, ela pode nos trazer conflitos. A gente é convidado a nadar contra a maré. No mundo de tantas coisas, nós somos convidados a nadar contra a maré. Então a palavra, ela pode nos trazer conflitos e rejeições. Você já foi rejeitado por conta da palavra de Deus? A palavra de Deus pode nos trazer conflitos e rejeições, como aconteceu com Jeremias. Nós, na primeira leitura, que é Jeremias capítulo 20, do profeta Jeremias, ele deixa claro isso. Preso por causa da palavra, ele queria fugir à missão que Deus tinha lhe confiado. E quantas vezes a gente quer fugir daquilo que é missão dada por Deus? E ele foi muito verdadeiro, mas ele não consegue, porque ele foi seduzido. Ele conheceu a verdade. O profeta acaba obedecendo. E uma frase que eu amo, que está em um dos livros das frases: quem vive na obediência, Deus age na providência. Ele obedeceu porque o Senhor é mais forte do que ele, e venceu. Amados, eu quero dizer na primeira leitura para você que está aqui no rincão e você que está em casa: quem se deixa seduzir, o mundo de seduções, e a gente se seduz tão fácil com as coisas. Eu uso essa palavra mesmo para as coisas do alto. Quem se deixa seduzir pelo Senhor, encontra nele o verdadeiro amor, e já não consegue se soltar deste amor. No mundo que se fala tanto de amor e se faz amor de qualquer jeito, não se faz amor, amor se vive. Na nossa catequese a gente aprendemos que Deus é amor. Então Deus é amor. Então uma vez que eu fui seduzido, eu preciso corresponder. E às vezes que tem vontade de desistir, a gente não consegue, porque a gente já foi seduzido, e a graça de Deus está em nós. Entramos na segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Romanos. Uma linda leitura quando diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom e o que lhe agrada, superando a conformação com o mundo e cumprindo a vontade de Deus. Mais uma vez eu digo, profeta Jeremias, seduzido pela palavra, viveu a obediência. Carta de São Paulo aos Romanos:
não se conformando com as coisas deste mundo, mas obedecendo à vontade de Deus, nós estaremos com as condições plenas em realizar o verdadeiro culto que agrada a Deus, o verdadeiro culto que faz a nossa vida uma vida nova. A nossa vida deve ser espelho daquilo que nós celebramos. Outra frase que o Padre Bruno usa: quero ver na vida, né? Porque falar de Jesus é fácil, pegar o microfone, pregar, falar, mas é na vida, é no dia a dia, nas tribulações, nas angústias, nas dores, nas calúnias, nas difamações, nas injúrias, na busca de santidade. A liturgia hoje vai toda num complemento. Eu entendo a sedução da palavra que me faz mergulhar, eu quero corresponder a ela, e aí eu mergulho naquilo que o Evangelho nos mostra. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai ganhar. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente fala de cruz, a gente estremece. Mas eu lembro como hoje, quando veio para mim essa expressão tão forte, que a cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória. Uma vez seduzido e certo do amor de Deus para comigo, vivendo na obediência, eu não tenho medo de carregar a cruz de cada dia. E entender que os sofrimentos presentes, também São Paulo diz, não corresponde à glória eterna. O Evangelho de hoje, ele conclui para nós com essa grande expressão. E é muito bonito porque a palavra fala se. Ninguém é obrigado. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Depois de anunciar o seu trágico fim, porque Jesus anunciou o seu trágico fim, Jesus repreende Pedro, inclusive muito forte, porque o mestre chama Pedro de Satanás. Foi muito ousado, foi muita força. Mas por que ele chamou de Satanás? Porque Pedro naquele momento quis ser um obstáculo à sua missão. Jesus estava sendo ali obediente ao Pai. Amados, se o Filho de Deus viveu a obediência plena, chegando à morte de cruz, quem sou eu, Padre Bruno, e quem é você? Nós temos que viver na obediência. Seguir Jesus apresenta exigências. Eu não sei o que Ele tem te pedido, eu não sei quais são as exigências na sua vida, as ofertas, as entregas, mas a palavra deixa claro para nós hoje. Compreender a cruz de Jesus é assumir a própria cruz. É um grande desafio para nós cristãos nos tempos atuais. Eu não uso a cruz na mão para fazer modismo. Foi todo um processo na minha vida. Aproveito a oportunidade para dizer para o povo de Deus: eu fui ordenado no dia 16 de dezembro de 2007, e o meu primeiro presente foi uma cruz. A bendita pessoa que me deu disse que sentiu no coração, disse: me deu tanta coisa para você me dar, e no meu primeiro dia você já me dá uma cruz. Um mês depois eu assisti o primeiro casamento, que foi da minha irmã. 2 dias depois eu fui para uma peregrinação. Imagina, um mês de padre, Deus me deu a graça de já ir para a Terra Santa. Cheguei na Terra Santa, os irmãos de comunidade, como era recém-ordenado, me presentearam com uma cruz. E aquela coisa dentro do meu coração. Voltei para Cachoeira Paulista. No ano de 2009, Padre Rinaldo era um dos padres formadores de Queluz, foi estudar psicologia, e eu estava na administração, cansado já naquele momento, pedi para ir para Queluz para ficar como padre na missão. Cheguei na casa de missão em Queluz, lá no meu quarto, uma cruz. Eu disse: filho de uma mãe, que o povo só me dá cruz.
E dentro do meu coração começou a coisa fluir, a coisa... Foi todo um processo, foram 2 anos. Quando em um determinado momento o Senhor falou que na minha próxima peregrinação à Terra Santa, eu teria um sinal. O grupo da missão da Terra Santa mudou, dos missionários. E aí quando eu cheguei nessa peregrinação e no início do meu sacerdócio, eu fui muito à Terra Santa, 2008, 2009, 2010, 2011, eu fui quase 3, 4 vezes no ano. Foram muitas peregrinações. Foi 2 anos relutando todo o questionamento da cruz dentro do meu coração. E aí eu cheguei um dia em uma dessas peregrinações. Lá estava mais uma vez uma cruz me esperando. E eu disse: não, agora o Senhor vai falar. O Senhor colocou no meu coração que eu não tivesse receio de assumi-la, e que a resposta seria que no caminho da peregrinação, em um determinado momento, eu ia encontrar uma cruz que não seria aquela, e que quando eu olhasse para aquela cruz, o meu coração estremeceria, e que eu chegasse na loja e pedisse 25 cruzes. 25. Sinal que era vontade de Deus, não teria nem 26, nem 24. Fui caminhando na peregrinação e olhava para um lado, e cruz para lá, cruz para cá, e tudo, imagina a Terra Santa. Mas em um determinado momento, eu olhei para uma, e eu comecei a chorar, mas eu chorava, e é um choro que não parava, Entrei na loja e disse: é essa. E o padre Bruno não fala inglês não, é English. Aí comecei, how much? E taca lá e lá para lá e não sei o que lá. E eu para falar 25 em inglês. Aí eu perguntei e o cara não sabia. Aí quando eu falei, eu preciso de 25. Aí eu tentei lá o máximo. Aí ele disse: não tem essa quantidade. Eu disse: por favor, procure. Aí o cara foi, tinha vários. Aí ele me oferecia outras, Aí ele, só um momento, ele pegou o saco onde estava aquela cruz, que é igualzinho que eu uso. E aí o Senhor começou a contar para aquele homem: 1, 2, 3, 4, 5. Para a honra e glória do Senhor, não tinha 24, nem tinha 26, tinha 25 cruzes. Ele tomou um susto. Eu tinha 2 amigos meus na peregrinação. Aquela cruz não era barata, eles me ajudaram, compraram comigo. E aí o Senhor colocou que aquelas 25 cruzes iriam passar na minha mão. E quando eu desse as 25, no tempo devido, a minha missão estava cumprida. Meu Deus, na hora eu fiquei desesperado. Quando eu falei para minha mãe uma vez, eu falei para o padre Jonas, eu até falava: padre, será que quando acabar as 25 eu vou morrer? Minha mãe uma vez falou: meu filho, dê devagar, não tenha pressa. E não é algo que eu sinto, eu estou com a 13ª, a 14ª, porque a 13ª ficou com a Jolina na missão de Brasília. Eu sinto no coração um momento, é algo que Deus sabe o que tem sido para mim esse tempo. Mas muito mais do que segurar uma cruz na mão, é carregar a cruz de cada dia. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O Senhor nos pede hoje entrega, renúncia. Padre Bruno, falar de renúncia num tempo tão difícil como estamos vivendo, nós estamos sendo trabalhados, lapidados para tempos que virão. Falo com convicção, abençoado pelo meu Pai fundador. Não estamos ainda vivendo os fins dos tempos. Estamos tendo uma oportunidade para sermos lapidados, para quando sim chegar, estarmos prontos, preparados para enfrentar o que virá. Isso aqui não é para a gente ter medo não, porque quando a gente fala de fim de tempo, não é fim de mundo. A gente acredita no céu, sim ou não? A gente vai acabar a homilia agora e nós vamos professar a nossa fé. E quando professamos a nossa fé, nós colocamos que nós cremos na vida eterna. Quem acredita no céu aqui, diga eu. Quem quer ir para o céu, diga eu. Quem quer ir agora? Ah, mentiroso. A gente fala que quer ir para o céu, mas na hora que Padre Léo falava: bom, vocês não estão tudo com medo.
A gente fala do céu, mas eu sei, viver é maravilhoso. Mas viver só vale a pena se for por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então eu quero pedir ao Senhor que nos conceda a graça neste domingo, do entendimento desse chamado, deixando seduzidos pela sua palavra, correspondendo a cada dia na obediência, e tendo a certeza que a cruz de cada dia é que nos vai levar à vitória plena, que é a vida eterna. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.